O que mais se temia nesse conflito que envolve o Hamas e as forças israelenses acabou acontecendo no final de semana. O envolvimento do Irã, que atacou Israel, assustou o mundo, assustou todo o Golfo Pérsico e, para variar, a ONU, ou o Conselho de Segurança da ONU, não teve forças, não teve meios de impedir que essa escalada continuasse. Se tudo ocorrer como prevêem, Israel deve retalhar esse ataque que foi feito pelas forças do Irã. Como se sabe, o Irã é patrocinador de diversos grupos paramilitares, diversos grupos de terroristas, e exatamente por isso é o que menos se queria é o envolvimento de mais grupos terroristas nesse conflito Hamas-Israel. De qualquer modo, o mundo acordou vigilante e essa semana será tensa e difícil para a diplomacia e também, principalmente para os Estados Unidos. Que papel os Estados Unidos tomarão diante da proteção, da provável proteção das forças israelenses? A conferir, mas a tensão só aumenta entre o mundo das Arábias, que honestamente está deixando a desejar. Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 15 de abril, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição itinerante do nosso Farol de Limeira. E eu já começo batendo um papo com o José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Alô, Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço para você também, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. Bacana, Zé. É isso aí. Bom, Encinas, nós tivemos aí infelizmente, né, quando o noticiário ele é superlativo no mundo policial, é porque tivemos um final de semana, né, trágico e, ao mesmo tempo, triste para muita gente, né? É verdade, Beto. Tivemos alguns episódios aqui em Limeira, até na região também teve um outro caso, né? Depois a gente até comenta, Beto, de um pitbull que atacou o próprio dono e acabou matando, né? O próprio dono que no momento, isso foi em Mojimirim, Beto, que ele sofreu um ataque epilético, né? O cão deve ter se assustado ali e atacou, né? E matou o próprio dono, né? No momento em que ele estava ali. é, Completamente sem chance de defesa, né, Beto? Fatos tristes, foram vários aí nesse final de semana, mas em Limeira, Beto, aconteceram dois episódios aí que chamam muito a atenção, Beto. Ontem, pela manhã, né, 7h20 da manhã, Beto, na rodovia Anhanguera, KM 146, né, 146, no posto Concha de Ouro, Beto, conhecidíssimo, né, posto Concha de Ouro, um veículo, né, um ônibus que vinha do Piauí, Beto, saiu na sexta-feira lá do estado do Piauí, com destino a São Paulo, capital. Ele não se sabe ao certo o problema ainda desse ônibus, se foi freio, se o motorista passou mal, né, algum outro problema mecânico. O fato é que na entrada do posto Concha de Ouro, Beto, ele totalmente sem freio, né, de frear o ônibus, ele viu o pátio do posto Concha de Ouro, bateu na traseira de uma carreta ali com umas 30 toneladas de soja, Beto, que estava estacionada ali no posto, e bateu nessa traseira e depois ainda bateu na traseira de um outro ônibus que fazia ali o desembarque de passageiros, embarque, desembarque de passageiros, e com isso, Beto, aproximadamente 20 pessoas sofreram ferimentos aí. 4 delas em estado grave, inclusive o motorista do ônibus. Então foi assim, as imagens, Beto, que estão rodando pela internet, aquelas imagens do próprio posto de combustível, né, mostram o momento em que o ônibus, lá na rodovia, ele invade o pátio do posto, bate nessa carreta carregada ali com soja, e daí na sequência, né, alguns passageiros ali, as pessoas que estavam no pátio, viram esse ônibus e acabaram correndo.
mas muitas das pessoas, Beto, estavam ali, né, tinham um ônibus na sua frente, eles estavam embarcando e desembarcando desse ônibus que estava estacionado. E aí o ônibus vem e bate com muita força na traseira desse ônibus ali, ou seja, deixando muitas pessoas feridas, né, pessoas que não tinham aí também como observar que haveria colisão. Quem estava já num outro ângulo ali do posto viu que o ônibus estava vindo, né, em alta velocidade naquela direção. Mas a grande maioria não teve essa possibilidade, né? Muitos estavam dentro do ônibus também, ficaram ali muito assustados naquele momento. Alguns chegaram a quebrar o vidro do ônibus para sair, né? Entraram em desespero. Então, Beto, foi uma tragédia, né? Um momento ali de muita dificuldade para essas pessoas que estavam dentro do ônibus, né? Desse ônibus que vinha do Piauí, e também para aquelas outras que estavam ali no pátio do posto Concha de Ouro para fazer o embarque e desembarque naquela plataforma ali, Beto. Então, realmente, uma situação bem complicada. E depois ainda, Beto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, que é a ANTT, ela chegou a divulgar, Beto, um comunicado já no final da tarde de ontem, dizendo que esse ônibus, Beto, ele fazia uma viagem clandestina, que ele não tinha permissão aí, não era habilitado para fazer o transporte interestadual. Ou seja, o ônibus saiu lá do Piauí na sexta-feira, estava indo para São Paulo sem nenhuma permissão. Também ali havia, né, outras falhas que a NTT acabou apontando, Beto. Então, a perícia, né, da Polícia Civil recolheu os tacógrafos, né, e agora vai observar, né, fazer toda uma perícia, mas a possibilidade grande é de que esse ônibus aí não era realmente, né, como diz a própria agência, não tinha habilitação para fazer esse tipo de transporte. E algumas pessoas que estiveram lá, Beto, conversaram com os passageiros, né, observaram também que realmente tratava-se de um ônibus clandestino, Beto. Só para você ter uma ideia, uma viagem, né, entre o Piauí até a capital de São Paulo, Beto, não sai aí por menos de 750, dependendo do ônibus, até R$ 1.000. E esses passageiros que pegaram esse ônibus clandestino, vamos dizer assim, pagaram R$ 350, Beto, ou seja, quase um terço aí do preço de uma passagem normal, né? Que seria lá de Teresina até São Paulo capital. Então, agora, né, as investigações vão apurar, né, o que se passou realmente, se foram os freios, se o motorista que estava dirigindo há 15 horas seguidas, Beto, pode ter sido também cansado ali, dormido ao volante. Ou seja, tem várias possibilidades, né, que agora somente aí como uma investigação efetiva pode detectar o motivo desse acidente. O fato, Beto, é que esses passageiros, né, que acabaram aí feridos durante essa colisão foram levados aí, os mais graves para a Santa Casa, outros para a humanitária e alguns ali com escoriações até o pronto atendimento do Abílio Pedro. Então, uma manhã aí muito movimentada, Beto, aqui nos meios policiais em relação a esse acidente lá na Anhanguera, Beto. Que coisa, não? E o pior é que muitas dessas pessoas, muitas vezes, nem sabem que o ônibus era clandestino, que o motorista estava lá mais de 15 horas. Não tem nem ideia, né, Ensina? Entram de boa fé. Entram de boa fé, e a maioria das vezes, Beto, né, por necessidade também, né, como eles não teriam condições de pagar um ônibus, né, que faz a rota normal, que é um ônibus habilitado, custa até R$ 1.000, né, Beto, se for um ônibus um pouco mais confortável, e eles decidiram aí pagar esse dinheiro para ter, né, a possibilidade dessa viagem. Um repórter, Beto, né, que eu vi que esteve no local de Campinas, né, fazendo a cobertura, ele conversou com alguns passageiros que não se feriram. E eles disseram, Beto, que alguns estavam retornando de viagem, né, foram passar alguns dias lá no Piauí com familiares, estavam retornando, outros estavam indo até São Paulo, Beto, em busca de emprego, né,
como a gente sabe, muitos nordestinos deixam lá o Nordeste para vir até São Paulo arrumar um emprego para poder sustentar alguns familiares que ficam lá no Nordeste. Então, alguns disseram isso, que esses passageiros pagaram mais barato, sabiam, alguns até sabiam do ônibus ser clandestino, mas vão naquela fé, né, Beto? Na confiança de que não, nada vai acontecer, né? E realmente essa tragédia aí acabou acontecendo e muitos estão feridos, houve pessoas aí com fraturas de braço, fraturas de pernas, ou seja, realmente uma situação complicada que tomara que seja investigada, né, e a empresa aí seja punida, né, Beto? Dúvida nenhuma. Vamos aguardar agora as investigações. O Encinas, você também me traz para a gente agora um caso chocante, triste Isso, e triste. uma coincidência, né? Uma coincidência fatal É, também que aconteceu nesse final de fatal. semana. Olha só que caso, Beto. Ainda não tem ainda todos os dados, né, as explicações, mas o fato, Beto, é que uma mulher morreu na própria festa de casamento dela, Beto. Esse fato aconteceu no sábado aqui em Limeira. Pela manhã, né, no cartório de registros aqui de Limeira, a Elisângela Gazano dos Santos Soares, de 39 anos, Beto, ela provavelmente já vivia com o marido, mas ela se casou no civil, né? E para comemorar, Beto, além fizeram uma festinha de casamento, além da festa do casamento, também era aniversário de uma das filhas da Elisângela, né? Então ela resolveu alugar uma chácara ali no bairro dos Pires para fazer ali uma confraternização entre alguns parentes, né, e familiares. E aí, Beto, olha só como que o destino, né? Durante essa confraternização, já na noite do sábado, a Elisângela estava ali com alguns parentes dançando ao redor de uma piscina e ela acabou se desequilibrando e caiu na piscina. Não se sabe ao certo, Beto, se ela bateu a cabeça na borda da piscina, se ela se afogou. Alguns parentes dizem que ela se afogou, que ela tinha fobia de água, né? Que ela não tinha um pouco de medo de água. Agora, outros também tentaram socorrer assim, imediatamente. Muitas pessoas se jogaram na piscina e tiraram a Elisângela. O SAMU compareceu lá na chácara, Beto, levou a Elisângela até a humanitária, mas assim que ela chegou no hospital, constataram que ela havia morrido, Beto. Então agora teremos que aguardar aí, né, talvez um laudo aí de autópsia, alguma coisa, para ter uma noção exata do real motivo aí do falecimento da Elisângela Soares, né, de 39 anos, que morreu durante a festa de casamento, do seu próprio casamento, Beto. Então, realmente é um caso assim que chama muita atenção, né, nos meios policiais, pela ironia do destino, né, no momento de confraternização ali, junto com os amigos, com os familiares, provavelmente as pessoas que ela mais amava, né, Beto? Ela sofre esse acidente ali, cai na água e acaba falecendo. Realmente muito triste, Beto. Não, e chama atenção também, com apenas 39 anos, 5 filhos, né? Exato, Beto, né? Uma moça, né, já com 39 anos, ela tinha assim um filho já mais velho um pouco, né? E alguns mais novos, né, Beto? Acho que provavelmente pode ser um segundo casamento também, né? Ela vivia com uma outra pessoa. Não, não tem ainda muitos detalhes. Tá bom, tá bom. Zé, para a gente fechar, estreia, começo do Campeonato Brasileiro de 2024, um destaque positivo e um destaque negativo, meu amigo. Vamos lá. Eu acho que o positivo. Do quarto mês do ano, né? Olha que coisa. Como passa, como vai, como voa, né? Enfim, vamos lá. Vamos tocando aqui com as informações, as análises, falando um pouco de tudo, né? Política nacional, internacional, dos movimentos aí que estão acontecendo novamente no Oriente Médio e tocando aqui um pouco a política local também, né, Beto? Tá certo, tá certo. Bom, queria começar exatamente pelo fato que deixou o mundo assustado nesse final de semana, né, Valtorinho? Um ataque do Irã contra forças israelenses. E o interessante nisso tudo é que me parece que o Irã, que tem uma capacidade
militar muito grande, usou uma parte disso como que quisesse dizer: olha, eu estou dando uma amostra, mas não nos chame para a guerra total. E aí o Conselho de Segurança da ONU, para variar, não faz nada, e o mundo seguirá em tensão nos próximos dias. Gostaria de um olhar seu sobre isso, Motorim. Exatamente, Beto. Na realidade, o Irã tem muito mais poder militar, poder bélico, do que ele demonstrou nesse final de semana, mais precisamente no sábado, né? Então, de fato, é um aviso, porque ele já vinha falando sobre isso, né? Porque Israel havia atacado uma embaixada do Irã, né? Em Damasco. E então foi uma retaliação, vamos dizer assim, uma reação à ação de Israel, né? Eu acho que nós temos que levar em consideração sempre a primeira ação, porque a reação ela só é possível quando existe essa ação, né? Muitos analistas internacionais estão dizendo que esse ataque que Israel fez contra a embaixada do Irã, que matou 7 pessoas, né? Foi para sensibilizar os Estados Unidos, para provocar o Irã e trazer os dois para a guerra, ou seja, os Estados Unidos continuar apoiando Israel depois daquela abstenção que os Estados Unidos teve no Conselho de Segurança sobre o cessar-fogo, né, quando foi pedido um cessar-fogo imediato, que Israel também não obedeceu, né? Então eles queriam atrair os Estados Unidos. Eu levo sempre em consideração, numa análise, a questão de quem ataca primeiro, de quem atira primeiro, né? Não existe legítima defesa em uma guerra, mas existe a reação do país invadido contra os seus invasores, né? E nesse caso, uma embaixada é um território do país atacado. Então, você não precisa atacar o Irã para dizer que você atacou o seu território. Só o ataque à embaixada já serviu como isso, como um exemplo. Assim como foi a invasão da embaixada. Criar um Estado palestino independente e o Estado de Israel que está lá já criado, não teremos nenhuma solução para o caso. Será um eterno conflito, mesmo porque nós sabemos que os palestinos que estão do lado dos grupos terroristas, né? Terroristas para nós aqui, para eles são grupos de políticos também, né? Eles querem essa criação e muitos desses grupos mais radicais não aceitam o Estado de Israel. Lembrando que quando foi criado o Estado de Israel, foi criado em terras pertencentes ao povo palestino, e agora o que Israel quer é, de fato, o acesso para o mar. O acesso para o mar se dá pela faixa de Gaza e é isso que ele está tentando. Ele quer a expansão de seu território por todo o território palestino, o que os palestinos não vão aceitar, né? Ou se faz um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, ou então nós vamos ter eternamente esse conflito entre árabes e judeus, né? Lembrando sempre, quando se fala em Israel, não se fala em povo judeu, se fala em governo judeu, se fala em governo israelense, que é comandado pelo Netanyahu, né? E que
Sempre que tem uma opinião contrária, reage como se fosse uma criança mimada. Sempre teve tudo à sua disposição, foi criado de forma, foi criado pela ONU, teve disponibilidade de ter a sua área, embora não fosse sua, sempre bateram nas costas, passaram um paninho na testa. O primeiro-ministro israelense só fala em destruir o Hamas. Ele quer eliminar o Hamas. Bom, se é problema dele, ele acha que é só o Hamas que tem terroristas que atuam, que lutam contra Israel, não é só o Hamas, né? Então, tem essa pretensão, esse desejo, né, de eliminar. Nunca vai conseguir eliminar, porque você pode eliminar. Também não há muito que se mudar, né? Não há muito que se fazer nesse sentido. Com o nosso repórter César Roberto, trazendo todas as informações desse final de semana, abertura, né, do Campeonato Brasileiro. E no desfecho do Farol de hoje, o comentário de Ricardo Galzerano. Semana apenas começando aqui no nosso Farol de Limeira. Vamos ver se já temos o contato com a Leilani, que já está, agora sim, já está conosco. Leilani, será muito bem-vinda. A voz não veio, o som não veio. O som não agora foi? Sim, fale mais. Agora sim, não, agora está legal. Muitíssimo obrigado, Leilani, seja bem-vinda. Bom dia, Roberto, tudo bem? Boa semana. Vamos começar. Boa semana. Boa semana para nós. Recentemente, você foi muito assertiva quando colocou que é mais importante atividade muscular do que atividade aeróbica. E aí, eu estava comentando isso entre amigos que me disseram o seguinte, falei, pois é, pergunta lá para a Leilani, então, como que homens e mulheres encaram isso? Porque para o homem fazer musculação, ficar, né, com o peitoril mais durinho, aquela barriga de tanquinho, é até normal. Mas e as mulheres com relação à musculação? Muitas têm medo de ficar com o corpo meio masculino, vamos dizer assim. O que você pode dizer sobre isso, Leilani? Olha, Roberto, a musculação ainda tem muitos mitos. Tem pessoas que olham para as pessoas que competem, que são os bodybuilders, né, da vida, que tomam bastante suplementos, vivem para esse corpo, para competição, tomam anabolizante, e isso assusta. E muitas vezes isso afasta a mulher da academia, porque ela acha que se ela treinar musculação, ela vai ficar igual, muito forte. Então não existe essa correlação. Primeiro que o corpo masculino ele tem mais testosterona, o homem morre inundado de testosterona. Já a mulher, a falta do hormônio aumenta a sua flacidez, aumenta a sua gordura abdominal. Na fase da menopausa, ela se questiona muito por essas sensações da falta do hormônio. Então nós temos progesterona, estrogênio, hormônios que não tem nessa proporção. O corpo masculino, homem, ele foi feito para o serviço mais bruto, para trabalhar na linha de frente, e a mulher ela foi feita para maternar. Então essas duas energias são bem distintas, até nas questões hormonais. Então por isso que eu falo que a mulher, assim, quando ela quer ocupar o lugar que não é dela, porque ela não é feita desse hormônio. O testosterona, muitas vezes, nós temos que, às vezes, passar dentro na pele porque está faltando, e a falta do testosterona derruba realmente o ânimo dessa mulher, a pele, o cabelo, enfim, ela tem que estar fazendo toda uma triagem hormonal para saber a necessidade que ela está tendo também de fazer uma reposição, que eu não sou nada contra os hormônios, o que eu sou contra é uma maneira exacerbada, é você pegar a receita de uma amiga e tomar porque para ela de certo e para você acha que também vai dar, porque daí você não sabe realmente a sua real necessidade. Mas é mito essa questão de que se a mulher treinar braço, vai ficar enorme o braço dela, vai ficar forte, o volume do bíceps igual de um homem. É impossível isso. Isso só acontece dentro dos atletas, porque eles estão acompanhados por médicos e o objetivo dele é competição ou dela. A minha cunhada, ela que namora meu irmão, ela fez, quando jovem, muitas aulas de natação. E, em consequência disso, ela tem o ombro largo. Aliás, é mito ou é verdade? Realmente, o treino de natação, ele aumenta o ombro?
Na verdade, é um recrutamento maior de todo o membro superior, maior, pelos movimentos mais intensos. Porque a abraçada, o treinamento específico, você tem um corpo ali, um biotipo diferenciado em relação à atividade física que você optou como um estilo de vida também. Assim como um atleta maratonista, dificilmente você vai vê-lo com um volume muscular muito grande. Se você observar o queniano, as perninhas dos quenianos, né, é o tamanho de um braço ali, não é nem uma coxa. Então, assim, é muito específico de cada esporte, né, Roberto? Agora, a natação, eles concentram muito nas braçadas, no nado, no nado peitoral, costa. Então, você tem um foco maior naquele grupo muscular. Não que eles negligenciam membros inferiores, mas eles também não podem dar um ênfase para as suas pernas, porque as pernas têm que estar mais leves nessa modalidade. Então, é mais uma característica, não é nem do indivíduo, é do esporte específico. É como a cada esporte ele tem uma peculiaridade. Se você observar uma bailarina, você vai ver um biotipo. Se você observar um lutador de boxe, o nadador, o ciclista, cada um ele precisa de dar um ênfase em algum grupo muscular para que ele possa desenvolver a sua performance. Mas não é assim, se eu nadar, vou ficar com as costas largas. Agora eu pergunto quantas horas essa mulher treina para ganhar aquela medalha. Então, é muito mais o volume do treino dela e o objetivo da vida dela. Ela é uma atleta. Só que nós não estamos buscando ser uma atleta quando a gente incentiva as pessoas a se movimentar. A gente está querendo aumentar a qualidade de vida e a longevidade. Então, você fazendo uma musculação, você fazendo uma natação, você não vai ter a costa daquela mulher que nada horas por dia, porque ela tem que ser recordista. Você não vai ficar com o bíceps daquela mulher que ela compete como Miss Fitness. Então, é essa proporção que a gente tem que ter muito bem esclarecida para a população no geral, que o exercício físico, no todo, qualquer atividade física, qualquer, seja natação, ciclismo, caminhada, todas as atividades físicas, todos os exercícios são benéficos para a saúde. A musculação, mais ainda, porque ela vai prevenir você de perder a densidade óssea, a densidade muscular. Então, ela é vital para o ser humano. Mas qualquer movimento que coloque o seu corpo em movimento já está tendo uma melhora significativa na qualidade de vida. Tá, então, para a gente resumir, deixa eu ver se eu entendi direito. Por exemplo, você pode ter uma intensidade na parte de musculação diferenciada para homens e mulheres, isso tem a ver com o objetivo. Se a mulher, por exemplo, tem um objetivo Objetivo. estético, o treinamento é um. E se o objetivo é simplesmente de melhora da saúde, o treinamento é outro. Seria isso? Sim, Roberto, se eu for para academia só para treinar glúteo, você vai observar que a mulher tem um bumbum muito mais hipertrofiado do que o volume superior dos seus braços. Se eu quero somente coxa, só vou treinar coxa, da cintura para baixo, você vai ver um volume de quadríceps diferenciado, porque eu estou dando uma ênfase naquele grupamento muscular. Mas onde está a recomendação? É que você tenha um corpo harmônico, onde você tem uma saúde otimizada dos pés à cabeça. Então, trabalhe todo o seu corpo e não simplesmente para um fim específico. Então, você tem que ter ali pensando em qualidade de vida, eu tenho que treinar membro superior, membro inferior. Por isso que eu digo que a caminhada é um estímulo muito pequeno, porque eu estou movimentando mais o cardio e movimentando mais as minhas pernas. Mas se eu não tiver um bom fortalecimento nessa coxa, nos meus glúteos médios, eu vou ter uma dificuldade, talvez, em um desequilíbrio na minha passada, eu começo a desenvolver algumas patologias no meu joelho, quadris, coluna. Então, o músculo é muito importante para qualquer movimento que você venha fazer. Existe o recrutamento muscular para qualquer ser humano que se locomove. Então, ele tem que estar, sim, trabalhado, fortalecido, alongado. Então, o que eu digo é, tenha um corpo em harmonia. Não é só braço, não é só perna, nós somos um todo. E eu falo todo, incluindo a saúde mental. É saúde mental, saúde da massa muscular, saúde óssea. Então, é um todo para o indivíduo se sentir bem. Então, você percebe que não adianta só eu pensar, ai, eu vou só desenvolver uma caminhadinha que já tá bom.
Nós vamos sentir, sim, dificuldade, às vezes, no equilíbrio, com a falha mesmo do sistema, com o declínio da idade, com o envelhecimento. Então, o indivíduo saudável ele tem que treinar várias capacidades físicas. O que nós perdemos quando envelhecemos? O equilíbrio, nós perdemos a força. Então, se eu não tenho força e equilíbrio, eu coloco aquele sistema cardíaco, coração, trabalhando o dobro. Então, isso é importante, não sobrecarregar o teu coração, porque eu tenho um sistema muscular muito bem treinado para otimizar a ejeção cardíaca. Então, eu ajudo. Obrigado, explicação convincente, atualíssima e necessária. Uma ótima sequência de semana e até uma próxima. Até mais, gente. Pode puxar ferro que não vai ficar grande, não, vai ficar saudável. Legal, é isso aí, é isso aí. Bom, vamos agora a um rápido intervalinho. Depois, na sequência, nós temos o comentário do nosso César Roberto e fechando o nosso programa, o comentário de Ricardo Galzerano e eu volto amanhã às... Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, nós tivemos no final de semana a largada do Campeonato Brasileiro, edição 2024. É uma rodada com muitas polêmicas da arbitragem, principalmente, né? Uma enxurrada de cartões amarelos e vermelhos, muita reclamação da arbitragem, tivemos técnico expulso, né? O Jair Ventura, aliás, técnico do Atlético de Goiás, na derrota para o Flamengo foi rodada. Nós teremos a segunda rodada já a partir de amanhã. Bahia e Fluminense vão jogar amanhã, 9h30 da noite, em Salvador. Na quarta-feira, Grêmio e Atlético do Paraná, às 19 horas. No mesmo horário, Bragantino e Vasco em Bragança Paulista. 8 horas da noite da quarta, Atlético Mineiro e Criciúma. No mesmo horário, Palmeiras e Internacional. Fortaleza e Cruzeiro. Corinthians e Juventude, lá em Caxias do Sul. Na quarta, um pouco mais tarde, 9h30 da noite, jogo da TV, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Na quinta-feira, Botafogo e Atlético de Goiás, no Engenhão. E na quinta, encerrando mais uma rodada, Cuiabá e Vitória. Série A2, Beto, no futebol paulista, o Velho é o campeão, hein? E com todos os méritos. Depois de ter vencido o Noroeste em Bauru no primeiro jogo por 1-0, o Velho empatou no último sábado em Rio Claro 1-1 e acabou sagrando-se campeão paulista da Série A2. O Velho que tem como técnico o Guilherme, aquele centroavante que jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro e é o virtual campeão da Série A2 do futebol de São Paulo. Na Série A3, nós já conhecemos os confrontos, né, da semifinal. O Desportivo Brasil empatou em Porto Feliz em 0-0 com a Votuporanguense e o Grêmio Prudente venceu o Sport Clube São Bernardo por 2-1. Nós teremos os jogos de volta já na próxima quarta-feira. Na Série A4, a divisão que o Independente disputou e foi rebaixado para a quinta divisão, nós já sabemos os confrontos da semifinal. O SKA Brasil, que eliminou o São Carlense, vai enfrentar a Francana. O Rio Branco de Americana, que eliminou o Taquaritinga, vai enfrentar o 15 de Jaú, que eliminou o Barretos. A Francana eliminou o União Agrícola Barbarense. Portanto, SKA Brasil contra a Francana, Rio Branco de Americana e 15 de Jaú farão a semifinal da Série A4 do futebol de São Paulo.
Perfeito? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, hein? Como é que vão as taxas, as contribuições da tua empresa? Bagunçada é? Eu indico, procure por Vitória Contabilidade. Além disso, Vitória Contabilidade também faz o seu imposto de renda. Não deixe para a última hora não, hein? Aos 49,50 do segundo tempo, que a coisa pode complicar. Imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade. Na Rua Argentina, 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Só para encerrar, Beto, a Inter anunciou nesse final de semana mais 2 contratações. Pedro e Lucas Café, que vieram das equipes de base do Novo Horizontino, são os novos reforços do Leão da Paulista, que vai estrear na Série D do Brasileiro, agora dia 28 de abril, contra o Pouso Alegre, aqui no Limeirão. Um grande abraço, uma boa segunda, uma boa semana para todo mundo e até amanhã. Coincidentemente, eu estava ouvindo agora há pouco uma música que é um clássico da música brasileira, popular brasileira. Um dos seus versos diz assim: está fazendo 1 ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Aí, imediatamente, eu me lembrei do caso do filho do presidente Lula, acusado pela ex-companheira de agressões físicas, morais e psicológicas. Isso aconteceu já faz 2 semanas e há um silêncio no governo. Não se toca no assunto. A imprensa emite notinhas, mais com entrevistas dele, filho do Lula, do que ouvindo a versão da supostamente agredida mulher dele. A dona Janja, defensora das mulheres, a primeira-dama, silêncio total também. As deputadas do PT no Congresso, quietas, mudas. As feministas de imprensa, do mundo artístico, aquelas que cunharam a frase mexeu com uma, mexeu com todas, silêncio. Todas, ou grande parte delas, penduradas na Lei Rouanet ou esperando alguma coisa da Lei Rouanet. E não vão falar mal do filho do presidente. E esse episódio mostra a hipocrisia das pessoas que fingem dizer a verdade quando, na verdade, estão escondendo a verdade por interesses próprios. Eu me lembrei do poeta Fernando Pessoa, que dizia assim: onde é que há gente neste mundo? Um dos seus grandes poemas. E eu fico imaginando, cadê a sinceridade da vida das pessoas? Porque se ele cometeu um erro, que se fale, que se critique. Aliás, o feminismo ganhou força e precisa cada vez ganhar mais força. Mas essas feministas de mentirinha só criticam, só falam quando não mexem com o bolso delas. E aí, para encerrar, eu perguntaria, pensando aqui agora, e se fosse um dos filhos do Bolsonaro que tivesse supostamente agredido a companheira, agredido física, moralmente, psicologicamente, como ela colocou no boletim de ocorrência? Esse filho do Bolsonaro e o Bolsonaro já estariam no pelourinho.